Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu espaço de eleição Deficiência em Moçambique, um programa que conta o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim, obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição, vamos conhecer histórias de dois jovens com deficiência, Severino Dixon e Mário Júnior, dois artistas. Acompanham a reportagem. Deficiência em Moçambique. Chama-se Severino Dixon, é natural de Quamba e vive em Lixinga, na província do Niassa. É músico e ativista social. As suas músicas são de intervenção social e têm por objetivo consciencializar a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência. Dixon conta como tudo começou. Gostei do rap na altura. Ouvíamos muito rap americano, dos palopes moçambicano. Então eu sempre escutava SSP, Black Company, Bossa C, entre outros. Então isso começou a cativar aquilo que era o meu pensamento, com aquilo que eu vivia no meu dia a dia. Algumas pessoas não olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz, como um ser humano, com os mesmos direitos, e isso acabava chateando a mim mesmo. Eu quando vi que não, devia fazer o quê? Trazer e me engrenar no hip hop, porque o hip hop, todos nós sabemos que a sua essência é intervenção social, criticar o que não está bom, elogiar o que está bom, entre outros fatores. Então quando eu vi que não, eu tendo esta deficiência e tenho esta arte, devia fazer o meu contributo fazendo músicas educativas. Severino Dixon revela que começou a interpretar músicas de artistas conceituados, como o caso dos SSP, como forma de angariação de fundos para custear os estudos. Vivia no lar, como eu vinha dizendo, por causa dos momentos críticos, ficava-se ali muito tempo sem refeições e tudo mais. Até algumas outras pessoas, outros estudantes, acabaram abandonando, voltando para as suas proveniências. Mas, bom, eu persisti e continuei. Mas reconhecendo que eu tinha esse talento, eu quando começo a fazer shows fantasiando o grande músico, digamos, sul-africano, né? O Pen Pen. Então eu já fazia shows de Pen Pen e eu angariava fundos para custear os meus estudos, entre outros aspectos que tinha a ver com o Dick Niggas. E eu fiz aquilo desde 94 até 2000. Então, até 97 tivemos um concurso onde fui apurado em primeiro lugar, eu fantasiando o Pen Pen. Já participei em vários shows na província de Nampula, vários distritos da província do Niassa. Então, eu acredito que quem poderá acompanhar esta entrevista na província do Niassa ou que estão fora, mas daquela época, vão ter que de fato se lembrar e dizer que sim, senhor, o Dick Niggas de fato não começou ontem. Dick Niggas, como é carinhosamente tratado no hip hop, gravou a sua primeira música em 2001 com a ajuda de amigos. 2001, se a memória não me trai, vim para cá Maputo. Quando chego cá, participar num workshop, eu cantei uma música que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, é dali onde o branco que estava a nos capacitar patrocinou, através do presidente. Mando um forte abraço para este homem, o Lázaro, que era na altura o presidente do FAMOD a nível nacional, o Manuel Lázaro. E aí mandar um forte abraço, mano, reconheceste e fizeste de tudo para que de fato eu realizasse este velho sonho. E fui gravar a música na Char Record. E fiz aquilo, voltei a Lixinga, neste caso a província do Niassa. E pronto, já quando eu fiquei por um tempo, recebi a música, comecei a fazer shows.
Então era quando eu chegasse cá a Maputo, fazia shows apresentando aquela música de sensibilização, porque eu tenho aqui 2 caminhos. Uma, de mostrar à sociedade sem deficiência, que abram oportunidade para as pessoas com deficiência, somos capazes. Outra, chamar atenção às pessoas com deficiência, que em algum momento têm a arte na mão, mas não vão atrás das coisas. Tenho essas 2 missões. Deficiência em Moçambique. A arte não tem fronteiras nem limites. Ela é a expressão do imaginário do artista e manifesta-se de diversas formas, desde o recurso à voz até ao pincel. Mari Júnior é um exemplo de artistas que coloca na tela o seu imaginário. Ainda criança, ele já pinta quadros que chamam a atenção pela combinação que faz das cores e pelos temas que aborda. Localizado no Vale do Infulé, no município da Matola, província de Maputo, Mari Júnior partilha a sua história. O meu nome é Mário Rui Júnior. Eu comecei a gostar de arte quando a minha tia me mostrou que eu sei pintar. Ela é que me incentivou a pintar, ela é que me mostrou o mundo da arte. Então eu não sabia que eu tinha esse dom da pintura. Ela é que me mostrou. E eu me inspiro muito no mundo, na minha felicidade, na minha família. E como sabem, o meu sonho é ser advogado. Eu quero defender essas crianças que os pais não ajudam. Então eu quero agradecer a minha mãe, que está me dando essa força, a minha família e todos os meus amigos que estão me ajudando. As obras de Mari Júnior abordam diversas temáticas, desde o amor até a dor. Até eu retrato em tudo, porque é abstrato. As minhas pinturas estão abstratas. Eu não consigo identificar elas antes de acabar. Só quando acabo a arte é quando já consigo identificar o que mostra. E há quanto tempo tu estás a pintar, nesse caso? Faz já alguns meses, porque quando começou o ano, é quando já a minha tia chama-me à casa dela para me mostrar que eu tenho esse dom. É por isso. E está a gostar? Estou a gostar muito, muito mesmo. E obrigado a tia que está a pagar o professor que está a dar mais força para pintar. Mari Júnior pinta com o sonho de obter algum dinheiro e ajudar nas despesas da sua família. Eu gostaria de vender a arte para ajudar a mamãe aqui nas despesas e comprar os meus comprimidos e hospital e no transporte. O meu sonho é de ter aquela carinha de se locomover sozinho. Uma cadeira elétrica? Sim, sim. Para eu me locomover a ir à escola, eu me locomover a ir brincar sozinho, locomover a ir fazer o que eu quiser sozinho, sem a ajuda de ninguém. Esse é o meu sonho mais grande agora. Quando eu crescer, já vai ser de estudar e ser advogado. Maria Isabel, mãe do pequeno Mário, mostra-se feliz pelo talento do seu filho, mas está preocupada com seu desempenho pedagógico. Ele está estudando, está na 4ª classe. Eu gostaria que ele entrasse numa escola mais própria para os deficientes, assim, né? Porque aqui nessa escola os professores não estão bem orientados para dar aulas com deficiência desse porte. Porque ele não escreve, ele não senta e não anda, só fica deitado. Então, não pega caneta. Lá na escola ele só faz tudo oral. E com o andar do tempo da escola, eu já não sei como é que vai ser para frente. Porque matemática, ainda há coisas que se lê, ele pode ler. Mas agora matemática, não sei essas expressões, não sei como será. Eu gostaria que ele entrasse numa escola especial, com professores específicos para a deficiência dele, não é? Deficiência em Moçambique.
Depois de ter acompanhado histórias emocionantes dos artistas com deficiência, desta feita na província de Nampula, vamos acompanhar a história de Pedro Kuss, jornalista com deficiência físico-motora da Rádio Encontro. Acompanha a reportagem. Amigo ouvinte, sejam bem-vindos a esta entrevista. Estamos a falar a partir da cidade de Nampula, onde vamos conversar com um jovem com deficiência físico-motora. Ele é jornalista da Rádio Encontro, na cidade de Nampula, onde vamos conversar em torno da sua profissão. Sobretudo, vamos partilhar um pouco da sua experiência como jornalista com deficiência físico-motora e por aí em diante. Chama-se Pedro Kuss. Muito obrigado, Pedro, por ter aceito a entrevista do programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Pedro, partilha com os amigos ouvintes como é que Pedro teve a deficiência. Saudações a todos. Meu nome é Pedro Kuss, realmente. Respondo realmente a partir da cidade de Nampula. Sou natural de Nampula, tenho atualmente 23 anos. Eu nasci com a deficiência físico-motora. Prontos. Sim, quando mãe, pai contam como é que foi o seu historial da sua deficiência, sabendo que nasceu com esta patologia? Sim, contam. Contam no historial. Foi mesmo, dizem que foi um choque, realmente, uma vez que dos 4 filhos, eu sou o último, nenhum deles não tinha registro de ninguém na família vivendo com deficiência ou portadora de algum tipo de deficiência. Então, para eles foi um choque. Claramente que houve algumas desavenças dentro da família, mas que algum tempo depois acabaram, se entendendo. Essa desavença é uma situação não só para o Pedro, mas sempre existe desavença nas famílias moçambicanas quando nasce uma criança com deficiência. Mas na sua, concretamente, que tipo de desavença? O que aconteceu? Houve situações em que discutiu-se a situação tradicional, fictício, por aí? Foi isso que aconteceu na sua família? Eu não saberia dizer se era tradicional ou fictício, mas havia antigamente, dizia-se que quem nascia deficiente ou quem tivesse uma mulher que, por exemplo, tivesse nascido uma criança vivendo com algum tipo de deficiência, principalmente físico-motora, era, digamos, que adúltera. Então, nos anos 90, de lá para aqui as coisas mudaram, mas antigamente as coisas não eram como atualmente. Então, se calhar, esses problemas tradicionais são mitos. Então, acabou, se calhar, influenciando de tal forma e acabou invadindo ali a família, mas pronto, de lá para aqui as coisas vão caminhando os seus trechos. E como que foi a sua infância? A minha infância foi calma, até muito calma para o meu gosto, não é? Não teve a situação em que tinha os amigos que discriminavam ou tinha uma brincadeira que o Pedro não podia fazer, então ficava de lado, coisas assim? Por acaso, fiz para não passar muito por isso, adotei meu próprio mecanismo de defesa, que era mesmo de, privar-me de amizades que se calhar traziam esse tipo de pensamentos ou tinham esses pensamentos. Então, para evitar esta situação, resolvia mesmo me manter fechado em casa. Eu convivia muito mais ou menos com a minha mais velha, Flora, a quem a partir de já sou muitíssimo grato. Então ela cuidava de mim, carregava-me daqui para aqui, dali para ali, então era com ela mesmo que eu convivia. Então a tua irmã carregava também para ir para a escola, não é isso? Sim, lembro bem que quando... Nessa altura não tinha cadeira de rodas, não é? Não, eu entro muito tarde na escola. Mais ou menos tinhas quantos anos? Mais ou menos 9 anos. Porque aquela altura também, eu lembro bem histórias muitíssimo interessantes nessa luta para conseguir pelo menos entrar na escola. Há quem dizia que, por exemplo, não leva o miúdo para a escola. Não leva o miúdo para a escola. A única coisa que tem que fazer é, por exemplo, ensine ela a ser carpinteiro. O senhor Abdul é muçulmano, há quem dizia que ensine ela a ser maulana assim, então tem que ser maulana para que consiga se ingressar na vida, talvez a carreira seja mais orientada à religião, à alfataria, mas antes mesmo criança eu não sabia realmente qual era o meu destino, porque na família
havia essa situação, esse pensamento de que a pessoa com deficiência não pode ter outras profissões senão essas. Aquelas profissões ditas mais leves, Mais não é? leves, porque tinham que me dar profissões mais leves porque sou uma pessoa com deficiência, pelo menos na concepção deles. Mas quando entro na escola, vou aprendendo alguma coisa aqui, 2017 ou 2008 mais ou menos, começo a fazer minha primeira classe. Eu lembro que foi no ano anterior que eu consegui uma cadeira de rodas, que até agora por sinal existe, mais de 15, 16 anos depois, tenho ela guardada em casa. Então, minha mais velha mesma Flora, que me levava, pelo menos a partir da primeira e segunda classe, ela levava-me, abdicava dos estudos dela, levava-me, colocava-me na sala. Carregava nesse caso? Não, já tinha uma cadeira de rodas na altura. Já tinha uma cadeira de rodas, então levava-me até a escola. E lá, mantinha lá, partir, porque na altura entrava às 9 horas e tinha os intervalos seguidos, não é? De hora em hora. Então, pronto, mantinha-se lá na escola, vinha a hora do intervalo, ia fazer o passeio, depois voltava. Depois de um tempo, me devolvia na sala de aulas. Isso acontecia até mais ou menos 13, 14 horas, daí voltar para casa. Então, chegou na fase da adolescência ou juventude dela, que a segunda classe, que pronto, ficou um pouquinho atrapalhada, não é? Sim. Então, como é que foi para te acompanhar a escola? Como foi isso? Nessa fase, quando estava mesmo a frequentar a terceira classe, ela acabou me acompanhando durante alguns meses, na terceira classe, e pronto, já acabou desistindo. Daí surgiu um novo desafio. Tentar ver se podia ir para a escola. Se ia à escola na altura. Os seus pais? Os meus pais estão ali. Por acaso eu vivi, nasci, cresci no mesmo bairro, até a altura em que eu já estava a entrar na escola. Mas era antes de ter experiências de convivência com amigos, essas coisas, por razões que eu anteriormente disse. É autodefesa. Autodefesa. Prontos. Mas houve a necessidade de... Pronto, chegou um tempo em que meu pai acompanhava-me de vez em quando, chegava um tempo em que meu irmão mais velho acompanhava-me, mas não era com muita frequência. Então surge a necessidade de, pronto... Aprender também a andar de cadeira de rodas assim? Ou na tua zona tinha muito real? Areal, buracos, eu caracterizo a nossa província ou a nossa cidade de Nampula. Mas surge amigos, vem amigos, sempre fui muito bom também a fazer amizades, não é? Já aquele medo de autodefesa sai. Sim. Mas eu acho que não era autodefesa, era a própria defesa da minha irmã mais velha. Sim. Eu lembro de uma história muitíssimo interessante em que chego na sala, quando estou a fazer segunda classe, chego na escola às 9 horas. Na altura ela estava, não sei onde é que ela estava, depois acabei chegando atrasado. E tinha uma moça lá um pouco mais velha, sétima classe, na mesma escola, aqui na escola primária da Barragem. Então, chega depois, ela bate a porta, que era para permitir-me entrar à sala, para ter as minhas aulas. E o que acontece é que vem uma aluna, uma menina mais velha que eu, fala palavras que ela julgou não serem boas. E entrou-se ali um combate. Eu então acredito que não tenha sido o mecanismo de autodefesa. Com certeza também houve uma contribuição de certa forma do meu lado. Mas eu acho que ela protegeu-me muito, ao ponto de até os meus 12, 11 anos não ter muitos amigos. Na escola, participava nas aulas de educação física? Na escola não participei muito nas aulas de educação física, até porque, pronto, as aulas, as notas eram dadas, pese embora houvesse o desejo de fazer parte, pronto, não tive. Mas, o Pedro gosta de desporto? Nem tanto. Mas naquela altura também serviria também praticar as aulas de educação física, serviria também de inclusão, de socialização também. Nem tanto, não gosto muito de esporte, talvez porque não cultivei, ou os professores não cultivaram esse espírito desportivo dentro de mim, porque tudo aprendemos, começamos na escola, gosto pelas coisas, já começamos na escola. Então, atualmente aprecio mais leitura, gosto muito mais de ler que de esporte. E acha que não ter participado nas aulas de educação física foi violação dos direitos das pessoas com deficiência também, de ter esse direito de praticar o... De certa forma sim, porque é importante que as pessoas com qualquer tipo de deficiência sejam inclusas em todas as coisas. Digo coisas mesmo, na sociedade, tanto desporto, cultura, educação, acessibilidade, tudo quanto tem direito a uma pessoa julgada, considerada bem estruturada fisicamente, assim como a pessoa vivendo. Que as pessoas com deficiência são pessoas, digamos assim.
são pessoas. Porque cá pensa que pronto, já está ali, as coisas, pronto. Ninguém é condenado, ninguém está condenado a pedir esmola pelas ruas, a fazer isso, a fazer isso, a fazer isso. Coisas que não dignificam as pessoas, não é? E que haja redução dos casos de preconceito, estigma contra a pessoa com deficiência. Muito obrigado, Pedro Cussi, e aos colegas da Rádio Encontro em Nampula por ter cedido esta entrevista. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição, ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu espaço radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.